mais e toda a criação que Deus havia feito. Em um jardim, aleluia, que não havia maldade, até porque, aleluia, a Bíblia vai registrar, se nós vemos sobre as dispensações bíblicas, Adão foi um homem que viveu no período da inocência. O período da inocência, aleluia, é chamado da primeira dispensação bíblica. Nessa dispensação ainda não existia o pecado na humanidade, mas já havia sim o pecado em Lúcifer, que antes disso tudo havia se rebeliado contra Deus. Deus havia feito o homem para que o homem o adorasse, para que o homem o servisse, para que o homem então tivesse, aleluia, aquela plena comunhão com o Senhor. E Adão conversava com Deus, Deus conversava com Adão. Ninguém aqui nessa noite sabe quanto tempo demorou, aleluia, o período da inocência. O período da inocência é aquele período que o homem não tinha conhecimento do pecado, que o homem, aleluia, não conhecia a morte, a maldade, a ruína, a destruição, a perdição, a escuridão. Então, aleluia, o homem era um ser limpo, era um ser inocente, era um ser, aleluia, que agradava a Deus, aleluia, e toda virada do dia Deus falava, a sua voz ia pelo meio do jardim. Mas Deus havia falado, aleluia, para Adão, que existia uma árvore que tinha um fruto. Esse fruto, aleluia, tinha a árvore do conhecimento, o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para Adão: Adão, de todos esses frutos você poderás comer, mas da árvore que está no meio do jardim, desta árvore vocês não poderão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês conhecerão o bem e o mal. Aleluia. Mas a Bíblia diz então que alguém que estava a rodear eles por longe, aleluia, a saber, Satanás. E a Bíblia diz que ele então, ele encarna uma serpente. Essa serpente então, ele fala para a mulher: olha, não foi assim que Deus falou. Deus falou porque o dia que você comer esse fruto, você será semelhante a ele. Eu imagino em Eva, aleluia, aquela curiosidade de saber qual era o fruto, qual era o gosto daquele fruto. Provavelmente era um fruto muito desejável, porque se não fosse desejável, eu acredito que jamais ela tocaria naquele fruto. Deus havia falado: não comerás dele. Eu não sei quanto tempo, o evangelista Anderson, a serpente ficou ali tentando Eva, porque, aleluia, o inimigo, Satanás, ele é astuto, ele é tentador, ele se aproveita da fraqueza de alguém para assim o destruir. Então ele começou a falar com a mulher, a ponto que a mulher come daquele fruto. A Bíblia não fala que fruto é esse. Tem alguns pregadores que falam que é maçã. Não, a Bíblia não fala que é maçã. A Bíblia não diz que fruto era aquele, mas diz que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. A mulher come daquele fruto, oferece para Adão. Adão também come daquele fruto. Ao comer do fruto, eles transgrediram a lei de Deus. O homem então passou a enxergar e saber o que era o bem e que era o mal. Ao comer daquele fruto, eles passaram então a conhecer a maldade, porque ela diz que eles anteriormente eles estavam nus e nem percebiam. Mas depois de comer da fruta, o evangelista Anderson, ela diz que eles perceberam que estavam nus. E eles não pegam folha de figueiras antes para poder cobrir suas partes íntimas, porque, aleluia, então se escondem do Senhor. E quando Deus chega para cobrar o casal, que chega para cobrar o que aconteceu, então cada um deles, ninguém quis assumir a sua culpa, porque pecado quer dizer errar o alvo, pecado quer dizer transgressão. E antes que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava em ruína, a natureza humana havia decaído, e agora está Deus para julgar o homem, a mulher e a serpente. E quando Deus cobrou Adão, Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu, essa me deu do fruto e eu comi.
Ele disse: não, foi a serpente que me enganou, e eu comi do fruto, e eu caí. Mas só que tinha que haver um culpado. E Deus traz então a sentença para o casal e para a serpente. Ele disse: olha, Adão, a partir de hoje, você vai comendo do fruto da terra, você terá que suar. Você está comendo o seu próprio suor. Eu estava falando até com o antes hoje, que muita gente fala assim: olha, eu estou trabalhando muito por causa de Adão, é culpa de Adão. Já vi muita gente falar isso, mas o trabalho já existia antes do homem pecar. Já existia trabalho. Jesus falou: o meu pai trabalha e eu trabalho até agora também. Porque no céu existe trabalho, só não existe a canseira e a fadiga. O que veio depois do pecado é a canseira e a fadiga, porque o homem passou a ser limitado. No período da inocência não existia morte. Depois que o homem pecou, entrou o período da inocência, que é a segunda dispensação bíblica. O homem então passou a conhecer a morte, porque Deus disse: certamente morrerás se comeres desse fruto. Então Deus dá a sentença: Adão, trabalharás, você vai suar, você vai sentir dor, você vai sofrer, vai ter que sobreviver do seu próprio suor. Vira para a mulher, e você vai sentir dores de parto. Você vai sentir dores de parto. E vira para a serpente, e a serpente vai arrastar o seu ventre sobre a terra. Adão e Eva são então expulsos do jardim. Deus colocou o querubim para que cercasse aquilo ali, provavelmente com uma espada de fogo para cercar o jardim. E sai Adão e Eva sem rumo e sem direção, triste porque havia pecado contra Deus, entrando numa terra agora que eles tinham que se virar. Olha como é que o pecado trouxe uma tristeza para eles. Tinha um Pai eterno, no jardim de pedras afogueadas, no jardim de pedras preciosas, no jardim de lindos frutos, e não havia fadiga nem morte. Agora esse casal, Adão e Eva, estão no mundo, e agora eles veem a noite chegar. Coisas que não existiam, agora tem a noite. Eles veem pela primeira vez, evangelizando, a noite chegar. Eles sentem pela primeira vez a dor, porque não existia dor. Porque a vez que no céu não há fadiga, não há tristeza e nem dor. Agora Adão sente dor. Adão vê os seus cabelos embranquecer. Adão vê Eva cada dia ficando mais velha. Mas que na terra não havia espinhos e abrolhos. Agora a terra está nascendo espinhos e abrolhos. Os animais que antes eram humanos agora é bravos. As cobras que não eram venenosas agora morde e morre. Outra coisa, o coração do homem mudou. Aquele homem que estava junto de Deus, que falava com Deus no jardim, a aliança foi quebrada. E Adão e Eva agora estão distantes do Senhor. Como é que foi a primeira casa que eles fizeram, irmão? Já imaginaram? Como é que sua mente aí para funcionar? Vamos ver como é que é. Como é que foi a primeira casa deles? Como é que foi a primeira fogueira que eles fizeram? Como é que eles cozinhavam, irmãos? Imagine agora a vez que Adão conhece a sua mulher, Gênesis capítulo 4, e depois dessa queda muita coisa mudou, porque agora Eva cobra de Adão a comida dentro de casa. Naquela época não existia mercado, e eles tinham que plantar, colher e levar para casa. Vamos plantar bola? Vamos. Vamos plantar milho? Vamos. Eu acredito que Adão não sofria sozinho na roça, não, porque só eram 2 seres humanos na terra. Só Adão e Eva, evangelista Anderson, indo para a roça. Eu já trabalhei na roça, irmão, eu sei o que é. Com 10 anos